Enviada a colegas do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello comparou o Brasil à Alemanha no período de ascensão de Hitler e disse que apoiadores de Jair Bolsonaro querem a ditadura no Brasil. Abro aspas para ele. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado como chanceler, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição da Lei de Concessão de Plenos Poderes, que lhe permitiu legislar sem a intervenção do parlamento germânico. Fecho aspas. No texto, o decano do STF afirma que a intervenção militar, como pretendida por alguns bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia, nada mais é senão a instauração, no Brasil, de uma desprezível e abjeta ditadura militar. São todas essas palavras do próprio ministro Celso de Mello, que em nota, gente, assinala que a mensagem é uma manifestação exclusivamente pessoal, sem qualquer vinculação formal com o Supremo Tribunal Federal. E eu queria começar dando também um bom dia ao Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, o jornalista raiz da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Zé. Salve, a semana finalmente decolou, estamos aqui. Muito bom dia a todos. Muito bem, Zé, o que você achou aí dessa fala do ministro Celso de Mello? Preocupante. Esta é uma manifestação que alguns ministros conversam, falam nos bastidores, né? E que agora vem a público. E não me venha o Celso de Mello dizer que se trata de uma conversa particular e que não deve ser levada a público, exatamente ele que jogou aí para o ar uma reunião fechada da presidência da República, do presidente com seus ministros. É o tal ovo da serpente. Olha, Paulo, isso influencia os colegas ministros na hora de votar assuntos relativos ao governo e relativos ao presidente Jair Bolsonaro. E num momento muito grave, já que o Supremo Tribunal Federal está com 3 inquéritos que têm como alvo, vamos dizer assim, subjetivo, o presidente da República, porque oficialmente não é o presidente da República o alvo desse inquérito de intervenção na Polícia Federal, e sim o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é investigado ali por ação caluniosa contra o presidente. Mas tudo indica que a tentativa ali do Supremo vai ser exatamente de transformar o Sérgio Moro em acusador e o presidente como réu nessa história. E há também uma tentativa no Supremo de unificar 3 inquéritos. Um sobre investigação desta manifestação considerada antidemocrática, de intervenção, de fechamento do Congresso e do Supremo. E outro, aquela coisa chamada inquérito, que foi criada no Supremo para investigar fake news. Então, se houver a união dos 3 conteúdos, aí o inquérito acaba engrossando e dependendo, evidentemente, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esta manifestação do decano da Corte é grave, porque geralmente o decano do Supremo, ele reúne ali o pensamento médio da casa e fala em nome da casa quando os ministros não podem se manifestar. Aí o decano conversa com todos e manifesta o pensamento médio. Celso de Mello é o mais longevo decano, ele está há mais de 20 anos depois da saída de Sepúlveda Pertence como decano da casa. Só que é o seguinte, ele está tentando fazer o famoso canto do cisne, né? Ele está em novembro, está com o inquérito, andando ali rapidamente, atropelando prazos, espaços, né? Agredindo ministros, colocou os generais do presidente para um depoimento com possibilidade até coercitiva, debaixo de vara. Isso irritou muito o setor militar e é, portanto, uma tentativa do ministro Celso de Mello de convencer os colegas, e isso é grave. A sua colocação. Eu não acho preocupante, eu acho uma coisa absolutamente delirante do decano Celso de Mello, né? Eu espero que ele esteja gagá para não ter que acusá-lo de mau caratismo. Qual o elemento nazista, em princípio, do governo Bolsonaro? A gente tem que lembrar que o nazismo todo mundo conhece. Era um regime racista, que perseguia judeus, que perseguia diferentes, que perseguia credos diferentes, pessoas diferentes, ou seja,
que manifestava a violência mais truculenta já no seu discurso, bradar por liberdade e democracia naquela reunião infamemente mostrada, é um elemento nazista, é inaceitável que um homem como Celso de Mello, que tenha perdido completamente o juízo e por uma sanha golpista já demonstrada quando ele acusou o Bolsonaro de autoritário, naquele vídeo em que Bolsonaro clama as pessoas para pegarem o país de volta dos corruptos, e que ele fala que esse homem tinha que ser impedido, é um preconceito, mas é um preconceito arraigado em um homem que está fazendo um inquérito contra o presidente Bolsonaro. Tem que ser suspenso imediatamente. Ele não tem nenhum tipo de isonomia, de credibilidade, de senso de proporção e de distanciamento do processo. Quem é que vai julgar o julgamento de um homem que perdeu completamente o senso de medida e de proporção, acusando um governo de nazista? A gente já falou aqui várias vezes, já perguntei para várias pessoas qual é exatamente o elemento ditatorial, o gesto ditatorial intrínseco do governo Bolsonaro. Absolutamente nenhum. Se há manifestantes que pedem por um AI-5 ou por fechamento do Congresso, o presidente em si e o governo em si nunca pediram por isso. Muito pelo contrário. Sempre falaram em democracia e liberdade de expressão para além da sanha golpista de um STF que tenta de todas as formas cercear os poderes do presidente da República, mostrando o vídeo de uma reunião que não tem absolutamente nada, quase factualmente, com o processo do inquérito em si. Perseguindo, assim como os nazifascistas, aliados do presidente, perseguindo a liberdade de expressão. Eu não digo que o STF seja nazista, mas que tenha uma sanha autoritária em atribuir ao governo uma sanha autoritária que ele mesmo, Supremo Tribunal Federal, Suprema Insanidade Federal, tem. Ou seja, é uma projeção espelhada, como dizia Freud, né? O Celso de Mello atribui as intenções que ele tem de derrubar o governo, de impor uma ditadura do judiciário no Brasil, no governo Bolsonaro. Eu insisto, qual o gesto autoritário do governo Bolsonaro? Qual o gesto racista, de perseguição, de truculência, de nazifascismo no governo Bolsonaro? É absolutamente nenhum. Esse homem, Celso de Mello, tem que ser imediatamente impedido de continuar com esse inquérito. Ele não tem nenhum tipo de princípio de isonomia ou parcialidade. Ok.